Tudo bem com você? É bem provável que em algum momento da tua vida alguém já fez essa questão a você. Essa é uma pergunta que as pessoas se fazem quando se deparam uma das outras. E ela, além de demonstrar preocupação, ela também deixa claro o profundo interesse que uma pessoa tem para com outra. E é interessante que, em muitos casos, a resposta que nós ouvimos tem sido: tudo bem, obrigado. E você? Mas a pergunta é: e no seu caso, será que está tudo bem com você? Por exemplo, quando nós tiramos tempo para orar a Jeová, nós abrimos o nosso coração, nós expressamos a Jeová as nossas emoções mais profundas, mais intensas. Mas será que quando nós fazemos isso, sempre dizemos a Jeová que está tudo bem conosco? Provavelmente não. Muitas vezes ao orar nós já dizemos: oh Jeová, por favor, me ajude, preciso de consolo. Ou pode ser até que nós estejamos realmente bem, mas ao orar, talvez nós ficamos preocupados e dizemos a Jeová: oh Jeová, por favor, ajude os meus pais, os meus filhos, o meu marido ou a minha esposa e assim por diante. E infelizmente, meus irmãos, existem situações em que, quando a angústia é demais, é muito pesada, muitas pessoas sentem-se como Elias, um servo fiel de Jeová do passado, que depois de tanta angústia ele disse a Jeová: já não quero mais viver. Então a pessoa sente-se como que se estivesse num prédio em chamas, né? Porque à medida que as chamas vão se espalhando no prédio, a pessoa fica cada vez mais aflita, o calor fica cada vez mais insuportável e depois a pessoa começa a ter dificuldades de respirar. Então, numa situação como essa, o que ela pensa? Ela pensa que a única saída é pular, é se jogar do prédio. Será que você, querido irmão, querida irmã, se sente assim? Ou melhor, será que você alguma vez já se sentiu assim? E é interessante que quando nós estamos a passar por essas dificuldades, por esses tremores na nossa vida, e olhamos à nossa volta, parece que a vida dos outros sorri, tem mais felicidade do que a nossa, não é verdade? Talvez olhamos para um irmão, uma irmã que está sempre feliz, sempre a sorrir, e nós dizemos: não, não tem jeito. A minha vida é a pior de todas. Eu estou inconsolável. Mas será que, do ponto de vista de Jeová, a vida de algumas pessoas são melhores do que a dos outros? Não. Jeová não pensa assim. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículos 13, Salomão foi inspirado a escrever que, mesmo no riso, o coração talvez sinta dor. Então, isso significa que todos nós passamos por problemas. Todos nós sentimos dor. A diferença, muitas vezes, consiste apenas na forma como cada um lida com os seus problemas. O objetivo desse discurso, meus irmãos, é fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Jeová, o Deus de todo o consolo. Os irmãos vão notar que, à medida que nós vamos desenvolvendo esse discurso, a ideia que ficará bem colada na nossa mente, a ideia principal será: não importa o tipo de problema que estejamos a passar, não importa o tipo de dificuldades que viemos a enfrentar, por favor, confie no Deus de todo o consolo. E para alcançarmos esse objetivo, nós vamos responder a 3 perguntas fundamentais. A primeira pergunta é:
Por que é tão importante confiar em Jeová, o Deus de todo consolo? Por que é importante fazer isso? A segunda pergunta que nós vamos considerar é: como é que cada um de nós pode demonstrar que confia no Deus de todo consolo? E a terceira pergunta, como a última: o que vamos ganhar caso confiarmos no Deus de todo consolo? Então, vamos começar com a primeira questão. Por que é importante confiar no Deus de todo consolo? Bem, meus irmãos, o primeiro motivo nós encontramos logo aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo número 8. O versículo que nós vamos ler, meus irmãos, vai mostrar o primeiro motivo que deixa claro a importância, a necessidade, a urgência de confiarmos no Deus de todo consolo. Por favor, apanhe a sua Bíblia e pegue Romanos capítulo número 8, versículo 22. Pois sabemos que toda a criação continua a gemer e a sentir dores até agora. Por que é importante confiar no Deus de todo consolo? Porque, segundo o que Romanos diz, os problemas que passamos são difíceis de suportar sozinhos. Os problemas que nós enfrentamos nos fazem gemer, nos fazem sentir dores. Infelizmente, meus irmãos, enquanto nós vivermos nesse sistema, a vida sempre vai ser como ela é, cheia de problemas. A vida nem sempre vai ser como nós gostaríamos que ela fosse. É muito importante entendermos isso. Talvez nós enfrentamos uma doença inesperada. Por exemplo, hoje, durante essa reunião, estamos bem, estamos a assistir à reunião, mas de repente ficamos doentes, do nada. Pode ser também que perdemos o nosso emprego. Talvez estamos a lutar para saber como é que nós vamos sustentar a nossa família. Talvez nós começamos a ter muitas dificuldades para ter dinheiro para comprar comida e até mesmo água para beber. E pode ser ainda que a idade avançada complica a nossa vida, sem falar dos problemas familiares. Então, meus irmãos, são tantos problemas que nós não conseguimos simplesmente suportar sozinhos. Por isso é que é muito importante confiar em Jeová, o Deus de todo consolo. Mas é necessário lembrarmos também de que, se nós não estivermos a passar por nenhum desses problemas, não é motivo de alegria. Por quê? Porque Romanos 22, 8, 22 diz que toda a criação continua a gemer. Então, mais tarde ou mais cedo, nós vamos passar por um problema difícil. Por isso é muito importante confiarmos no Deus de todo consolo, Jeová, porque só assim vamos conseguir lidar com os nossos problemas. O segundo motivo que deixa claro a importância de confiar no Deus de todo consolo é porque quando nós confiamos em Jeová, o Deus de todo consolo, isso nos ajuda a ter forças para continuar, para não desistir. E algo que aconteceu na vida de Jeremias ilustra bem isso. Mas quem foi Jeremias? Jeremias foi um servo fiel de Jeová do passado. Jeremias era alguém que tinha uma mentalidade espiritual. Ele se preocupava fortemente em fazer a vontade de Jeová e servi-lo de todo o coração. Por causa disso, Jeová designou Jeremias como um profeta, alguém que predizia as coisas que Jeová poderia fazer no futuro. Mas, mesmo assim, em algum momento de sua vida, veja como é que Jeremias se sentiu.
No livro de Lamentações, apesar dele ser um homem fiel, um homem leal a Jeová, homem temente a Deus, veja como é que ele se sentiu em determinada época de sua vida. Jeremias, Lamentações, capítulo número 3, vamos ler o versículo 49 e o versículo 51. Lamentações 3, 49 e o 51. Jeremias disse: os meus olhos choram sem parar, sem cessar. O 51. Os meus olhos causam-me pesar quando vejo todas as filhas da minha cidade. Então, esses versículos mostram que Jeremias estava triste, estava deprimido. Ele chorava sem parar. Mas por quê? Se ele era alguém fiel a Jeová, temente a Deus, por que ele estava triste, deprimido? Veja os versículos 52 ao 54. Lamentações 3, 52 ao 54. Sem nenhum motivo, os meus inimigos caçaram-me, como se eu fosse um pássaro. Silenciaram minha vida na cova, atiraram-me pedras, águas subiram acima da minha cabeça. Eu disse: este é o meu fim. Então aí está, né? O que deixou triste Jeremias foi um problema grave. Ele foi caçado pelos seus inimigos, lhe colocaram numa cova ou num buraco. Ele dentro do buraco jogavam-lhe pedras e depois colocaram água no buraco até ao limite da sua cabeça. Os irmãos conseguem imaginar a aflição que Jeremias teve? Conseguem entender por que ele disse: os meus olhos causam-me pesar? Mas num momento como esse, tão difícil, o que é que Jeremias fez? Vamos ler os versículos 55 ao 56. O que Jeremias fez num momento como esse? Invoquei o teu nome, ó Jeová, das profundezas da cova. Ouve a minha voz, não tapes o ouvido ao meu clamor por ajuda, por alívio. Num momento tão difícil da sua vida, Jeremias decidiu orar, falar com Jeová. E é interessante que Jeremias, ela disse que invocou o nome de Jeová. Essa expressão é muito interessante porque nos faz lembrar o significado do nome de Jeová. O nome de Jeová significa que ele causa o que vem a ser. Ele faz tudo o que for da sua vontade. O que é impossível na nossa mente, para Jeová é possível. Então Jeremias sabia disso. E numa situação como aquela, ele conseguiu lembrar que Jeová existe, que Jeová nos consola e é o Deus de todo o consolo. Mas será que Jeová o ajudou? O que Jeová fez para o seu servo numa situação como essa? Veja os versículos 57 ao 58. Jeremias diz: aproximaste-te no dia em que te chamei. Disseste: não tenhas medo. Defendeste a minha causa, ó Jeová. Resgataste a minha vida. Que palavras fortes de Jeremias. Jeremias, ele só conseguiu perseverar, ele conseguiu ter forças para continuar, ele não desistiu. Por quê? Porque ele confiou no Deus de todo o consolo. Jeremias disse que Jeová se aproximou dele no dia em que lhe chamou. Ou seja, Jeová agiu rapidamente para ajudar, para consolar o seu servo fiel. Portanto, meus irmãos, não desista. Não importa o tipo de problema que venhas a passar, o tipo de dificuldade que venhas a enfrentar, por favor, confie no Deus de todo o consolo.
Isso vai te ajudar a ter forças para continuar e ao mesmo tempo para não desistir de servir a Jeová. Então, por que é importante confiar no Deus de todo consolo? Primeiro, porque os problemas que passamos são difíceis de suportar sozinhos. E segundo, confiar no Deus de todo consolo é importante porque nos ajuda a ter forças para continuar, para não desistir. Você ainda lembra da segunda pergunta que nós deixamos lá no início do nosso discurso? A pergunta é: como é que cada um de nós pode demonstrar que confia no Deus de todo consolo? Como é que cada um de nós pode fazer isso? Bem, nós vamos considerar 3 maneiras de fazer isso. A primeira é por esperar em Jeová. Mas o que envolve esperar em Jeová? Bem, irmãos, uma das maneiras ou das melhores formas de demonstrarmos que confiamos no Deus de todo o consolo é por sermos pacientes. Esperar em Jeová significa ser paciente. Significa entender que qualquer dificuldade que nós venhamos a enfrentar, nós precisamos confiar em Jeová como Deus de todo consolo, mas também estar disposto a esperar a resposta de Jeová chegar. Os nossos irmãos que entendem de agricultura sabem muito bem disso, né? Por exemplo, se alguém lançar uma semente de milho na terra, ele não vai esperar que a semente brota no mesmo dia e comece a dar milho. Com certeza que não. É necessário esperar. E é interessante que os nossos irmãos que trabalham com a agricultura sabem disso. À medida que eles vão esperando, eles não vão ficar parados. Eles vão regando, organizando, tirar as daninhas dali, organizar bem, endireitar a terra, arar a terra e assim por diante. Então, meus irmãos, lembrem-se de que Jeová sempre nos dá consolo no momento certo. Quando nós esperamos em Jeová e nos mantemos ocupados, com certeza que Jeová vai nos dar o seu Espírito Santo para nos ajudar, para nos termos forças de esperar. Quando nós esperamos e agimos, nós estamos a deixar claro que confiamos no Deus de todo o consolo. A segunda forma de mostrarmos que confiamos no Deus de todo consolo, Jeová, é por escutar a Jeová. Porque à medida que nós esperamos em Jeová, é necessário também escutarmos a Jeová. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso por meio da nossa leitura da Bíblia e das publicações da Organização de Jeová. Hoje em dia nós temos muita dificuldade em ter acesso às publicações impressas. Mas Jeová nos abençoou com o JW Library, onde nós podemos baixar as publicações e lê-las, e até em formato digital. E, claro, né, à medida que nós vamos lendo a Bíblia, nós queremos meditar profundamente naquilo que nós estamos a ler. Uma sugestão que nós temos é: que tal você fazer uma lista de textos encorajadores para quando tiver em momento ruim, ou um irmão tiver num momento ruim, você ajudar, você consolar. Vamos dar alguns exemplos de textos bíblicos consoladores. Muitas vezes nós dizemos: meu Deus, é impossível. Mas o livro de Lucas, capítulo 18, versículo 27, diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Talvez nós achamos que ninguém nos ama, mas em João 3,16, Jeová nos recomenda o seu amor. Talvez nós dizemos: Jeová, perdi alguém que eu amava. O livro de Atos, capítulo 24, versículo 15, é consolador. Esse texto nos ajuda a ver que Jeová vai ressuscitar as pessoas que amamos. Talvez nós dizemos: Jeová, eu me sinto sozinho. Mas em Hebreus 13,5, Jeová diz: nunca te abandonarei.
Jeová, estou triste. Em Mateus 11:28, Jeová diz, eu te reanimarei. Estou a passar necessidades. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Jeová diz, eu suprirei as tuas necessidades. Jeová, eu não consigo continuar. Em Provérbios 3, 6, Jeová diz que vai dirigir os nossos passos. Então, esses são textos que podem nos ajudar a ter consolo e a demonstrar que confiamos no Deus de todo o consolo. Além de escutar a Jeová por meio da leitura da Bíblia e das publicações, nós podemos também nos esforçar a escutar a Jeová por meio das reuniões. É claro, queremos assistir a todas as reuniões, queremos nos preparar para elas e queremos aplicar o que nós aprendemos. Meus irmãos, Jeová usa as reuniões para nos dar consolo. Então, se você estiver triste, se você estiver embaixo, nunca diga, não irei à reunião. Venha e seja consolado. É uma forma de Jeová demonstrar que vai nos consolar e também é uma oportunidade de nós demonstrarmos que confiamos no Deus de todo o consolo. E a terceira e a última forma de mostrarmos que confiamos no Deus de todo o consolo, além de esperar em Jeová e escutar a Jeová, é por falar com Jeová. Como é que nós fazemos isso? Por favor, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, número 55, versículos número 22. Salmo 55, 22. Veja o que o servo de Jeová, Davi, nos aconselhou a fazer. Lança o teu fardo ou os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas ansiedades sobre Jeová, e Ele irá amparar-te, e Ele irá consolar-te. Nunca permitirá que o justo ou que você venha a cair. Meus irmãos, conforme já frisamos, Jeová é o Deus de todo o consolo. Isso significa que só Jeová tem o poder de nos dar o verdadeiro consolo. Por isso, se você estiver a passar por qualquer problema, fale com Jeová. Peça ajuda dele. Abra o seu coração. Não tente resolver os seus problemas sozinho, mesmo que eles sejam pequenos. Por quê? Imagine o teu telefone. O teu telefone é bem provável que não seja pesado. Você consegue carregá-lo na mão normalmente. Mas se você pegar o telefone com a mão esticada por muito tempo, vai pesar. A mão vai ficar cansada. Você vai sentir que parece que aquele peso que era insignificante tornou-se insuportável. Qual é a lição? Se carregarmos conosco pequenos problemas ou emoções negativas por muito tempo, vai pesar, vai ser demais para nós. Então o que é que nós devemos fazer? Se alguém nos disse algo que nos ofendeu, ore a Jeová para não guardar ressentimento. Se alguém nos falou alguma coisa mal, ore a Jeová para entender-se com esse irmão. Meus irmãos, a oração nos ajuda a estar calmos e a confiar no Deus de todo o consolo. Mas agora, o que é que cada um de nós vai ganhar se confiar no Deus de todo o consolo? Nós poderemos ganhar 3 coisas. Primeiro, será mais fácil nós lidarmos com os nossos problemas. Quando nós confiamos plenamente em Jeová, como Deus de todo consolo, nós vamos entender que as nossas dificuldades acontecem e são temporárias. Então isso vai ser mais fácil lidarmos com os nossos problemas. Por outro lado, nós seremos uma influência positiva para outros. Porque os irmãos olham para nós, vejam que confiamos nos Deus de todo consolo,
com certeza que também se sentirão motivados a fazer o mesmo, a imitar o nosso exemplo. E o mais importante, irmãos, quando nós confiamos em Jeová como Deus de todo consolo, nós viveremos com a perspectiva da vida eterna, com a perspectiva de viver para sempre. Será que ainda lembra o que nós consideramos? Bem, irmãos, nós conseguimos ver que, infelizmente, hoje em dia todos nós passamos por dificuldades e precisamos do consolo de Jeová. Aprendemos também que é importante confiarmos no Deus de todo consolo porque os problemas que passamos são difíceis de suportar sozinhos e também porque quando confiamos no Deus de todo consolo, isso nos ajuda a ter forças para continuar, para não desistir. Aprendemos também como é que cada um de nós pode demonstrar que confia no Deus de todo consolo. Primeiro, por esperar em Jeová. Segundo, por escutar a Jeová. E terceiro, por falar regularmente com Jeová. E terceiro, nós vimos o que cada um de nós vai ganhar por confiar no Deus de todo consolo. Será mais fácil lidarmos com os nossos problemas, seremos uma influência positiva para outros e teremos a perspectiva da vida eterna. Portanto, meus queridos irmãos, não importa o tipo de problema que estejamos a passar, nós queremos confiar em Jeová, o Deus de todo consolo. Se você enfrentar uma dificuldade, um problema sério, olhe atentamente para Jeová. Imagine Jeová te dizer: meu filho, não fique assim, confie em mim, isso vai passar, falta pouco, você vai ficar bem, eu entendo como você se sente e eu vou cuidar de ti. E se nós tivermos essa perspectiva, essa visão, com certeza que a nossa determinação será a mesma de Davi no Salmo número 37, versículo número 5. Qual deve ser a nossa determinação? Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho a Jeová, confia nele, e ele agirá em teu favor.